Retornamos então aos vertebrados. Tipos de excreção dos vertebrados. Os vertebrados foram divididos em 3 grandes grupos. Qual seria essa excreção que nós estamos abordando nesse momento? A excreção relacionada ao metabolismo celular. Então, eles fizeram a ingestão do alimento. Esse alimento é alterado dentro do organismo, aproveitado e algumas substâncias tóxicas, resíduos desse aproveitamento, têm que ser eliminados. Muito cuidado com esse termo excreção, porque tem outras substâncias que nós não vamos ver aqui, que também são excreção. Exemplo, gás carbônico. É uma excreção do sistema respiratório. Então, muito cuidado com excreção. O termo excreção, ele não está presente apenas para eliminação de amônia, ureia, ácido úrico, que são esses 3 grupos, ok? Então vamos lá. Os amoniotélicos são os seres vivos que liberam amônia. Amônia é uma excreção, é uma substância muito tóxica, mas nós estamos aqui nos peixes ósseos, osteícteos, porque se eu estou visualizando aqui o tubarão-raia no outro grupo, então eu não posso dizer que todos os peixes são amoniotélicos. Então, peixes ósseos, alguns vão olhar essa figura aqui e vão se perguntar o que o cavalo marinho está fazendo aí? Cavalo marinho é um peixe ósseo. Alguns confundem ele em outros grupos que eu não vou nem dizer o nome para não confundir. Mas alguns confundem o cavalo marinho como se ele pertencesse a outro grupo. Então, o cavalo marinho, foi de propósito que eu botei essa ilustração, ele é um peixe ósseo. Então, os amoniotélicos, eles liberam substância tóxica na sua excreção, muito tóxica, que é a amônia. Sendo que a amônia, ela é solúvel. Ela é solúvel em quê? Solúvel em água. Então, para eles, isso não é um problema. Eliminar a excreção, aliás, as funções vitais, elas não podem apresentar um problema para não comprometer, correto? E aí, no caso dos peixes ósseos, nós temos os integrantes liberando como excreção amônia. A amônia é solúvel na água e ela é muito tóxica. O segundo caso são os ureotélicos. Então vamos escrever aqui, ó. Vou botar aqui. Esse aqui, opa, tá aqui bonitinho. Eu escrevi de lado, ficou torto. Libera amônia, amoniotélico. Esse aqui, ureotélico, libera ureia. E esse aqui, uricotélico, libera ácido úrico. Repetindo, amoniotélico, amônia. Ureotélico, ureia. Uricotélico, ácido úrico. Por isso que eles estão em grupos diferentes. Temos os anfíbios, temos os peixes cartilaginosos e os mamíferos. Nós liberamos ureia. E aí, que interessante. Quando nós citamos a excreção, também não está relacionado só ao trato urinário. Urinário vem de quê? De urina, pela presença do quê? Da ureia. Nós podemos ter esse termo urinário e tal, mais relacionado à questão da ureia. Mais adequado seria fazer o uso quando eu estou citando o grupo que elimina ureia. E a ureia, ela é solúvel e ela é pouco tóxica. Por que eu achei importante ressaltar isso? Porque no nosso caso, nós somos mamíferos, temos glândulas mamárias, temos um grupo muito grande de glândulas. Glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que liberam sebo, já vimos. Mas no seu suor, no nosso suor, nós liberamos um pouquinho também de ureia. Então a ureia vai estar presente no suor e a ureia vai estar presente na urina. Então quando eu cito excreção, eu estou agora percebendo o quê? Que eu estou excretando pela pele. Pode ser um mecanismo de excreção? Pode. Inclusive, a composição química. Eu falo isso para os meus alunos, alguns ficam um pouco chateados, mas eu tenho que falar isso.
A composição química do suor tem algumas semelhanças com a composição química da urina. Água, sais minerais, ureia, e aí eu brinco com eles. Quando a pessoa está toda suada, se a composição química é semelhante, é como se ela tivesse tomado um banho de quê? De urina. Eles ficam com nojo. Ah, professora, que coisa horrível. Mas realmente é para a gente guardar essa informação, que a composição química é semelhante. E nós percebemos isso no cotidiano. Como você percebe isso no cotidiano? Quando está muito calor, você sua muito, porque é uma das formas da gente baixar a temperatura. Somos homeotérmicos, então nossa temperatura tem que se manter constante. Não é porque está muito calor do lado de fora que nós podemos aquecer. Então, um dos mecanismos de refrigeração é a nossa eliminação de suor. E nesse momento você já está liberando muitos sais, já está liberando muita ureia. Então, no calor, você libera muito suor, efetivamente vai liberar pouca urina, senão desidrata. Já no frio, a gente já não sua tanto. Não está calor, eu não preciso refrigerar. Então, no frio, eu libero pouco suor. Posso ficar com essa ureia dentro de mim? Não. Então, eu vou liberar muita urina. Então, isso aí é um mecanismo de equilíbrio. E quando tem esses mecanismos de equilíbrio, esse exemplo entre o suor e a urina, e tem outros que nós vamos ver ao longo das nossas aulas, mas em biologia nós dizemos que é a busca da homeostase. Então, mecanismo homeostático, mecanismo de homeostase, mecanismo de equilíbrio. A associação de você liberar pouco suor, muita urina, ok? Ou pouca urina, muito suor, um sempre o inverso do outro, é um exemplo de mecanismo homeostático. E aí vamos para o terceiro grupo, uricotélico, ácido úrico. E nós temos quem? Os répteis e nós temos as aves. Vamos lembrar das características gerais dos répteis? Eles conquistaram o ambiente terrestre, ponto. Mas quem vem antes dele? O anfíbio. Então tem um anfíbio, o anfíbio fica na água. Esse grupo queria ficar independente da água. Então, a substância que ele vai liberar não precisaria de água. Então, eu tenho o ácido úrico como uma substância insolúvel, não precisa de água. Se não precisa de água, ela pode ser eliminada de forma pastosa. Então, répteis e aves, os répteis e as aves eliminam a excreção de forma pastosa. Para os répteis, isso é bom porque ele não precisa ingerir água para eliminar a excreção. No caso, como é o nosso caso, a gente tem que beber bastante água para regular as nossas funções e uma delas é exatamente isso, eliminar a nossa ureia, seja pela urina, seja pelo suor. Os répteis, como vivem, e aí o esqueminha nos mostra, né, aí no ambiente desértico, vem a rocha aqui e tudo mais, eles queriam ficar independentes. Então, essa excreção deles, ela é totalmente pastosa. E as aves, por que as aves têm esse mecanismo de excreção pastosa? Qual seria a coisa positiva para as aves ser pastosa? Mais uma adaptação ao voo. Como assim uma adaptação ao voo? Excreção, voo, o que uma coisa está relacionada a outra? As aves, por eliminar uma substância pastosa, não precisa ter a bexiga, como nós temos, que armazena a urina. Então, como é que é o mecanismo? Você bebe a água, você faz a ingestão de alimentos, esses alimentos são quebrados, nutrientes são absorvidos e as substâncias tóxicas vão para o sangue, junto com a água. Quando esse sangue passar pelos rins, isso vai ser transferido vias urinárias, excreção. Vamos eliminar. No caso dos mamíferos, principalmente, que é mais fácil compreender, porque na realidade eu estou falando da gente, que é muito mais fácil. No caso dos mamíferos, vamos pensar no nosso organismo, a nossa bexiga urinária, ela pode armazenar, ela consegue armazenar de 200 a 400 mililitros de urina. Às vezes parece até que é mais, né? Mas os valores estatísticos são 200 a 400 mililitros de urina. Então,
esse volume, pense, o volume que você está armazenando, que nós temos essa capacidade, seria muito ruim para as aves, seria um peso dentro das aves. Então, as aves liberam ácido úrico, não precisa de água, é insolúvel, por conta disso, por ser mais uma adaptação ao voo. Os répteis também liberam ácido úrico, uma questão de ser insolúvel, porque é mais uma adaptação da conquista do ambiente terrestre. Então, a excreção para cada grupo e suas características. Sistema nervoso. Nós vemos o sistema nervoso, ele vai se desenvolvendo ao longo da escala dos vertebrados e nós temos aqui estruturas fundamentais do sistema nervoso. O cérebro, o cerebelo, eu tenho o primeiro momento da escala evolutiva, peixes. O cérebro, isso em qualquer estágio da escala evolutiva, o cérebro está relacionado ao raciocínio, à compreensão do ambiente, aos sentidos. Então, o cérebro, sentidos, raciocínio, memória, movimentos do corpo. Isso assim, básico, né? Vamos ter uma aula sobre o sistema nervoso, vamos detalhar isso. Mas assim, básico, para eu poder comparar, seriam essas funções do cérebro. E o cerebelo? O cerebelo está relacionado à postura corporal. Então isso é muito importante para os peixes poderem se deslocar. Isso é fundamental. Essa noção de chegar até a presa, essa noção do ambiente. O cerebelo dá essa sensação. Pra gente também dá essa sensação, no nosso caso, mamífero. Pra gente eu mostro um cachorro, né? Mas é que representa o grupo do mamífero. No nosso caso, o cerebelo, essa caminhada, eu tô aqui nesse ponto, vou até ali, cheguei, essa caminhada parece muito simples, mas é um volume de conexões nervosas muito grande, que quem interpreta, quem está muito ativo nisso, é o nosso cerebelo. Se tiver algum impacto na cabeça, alguma coisa assim, alguma contaminação, bactéria, vírus ou outros agentes químicos, físicos ou biológicos que possam comprometer o cerebelo, você vai perder um pouquinho dessa postura, dessa coisa do ir e vir adequadamente. Outros fenômenos também levam a isso, labirintite, que se comunica com o cerebelo para nos dar essa postura, mas o cerebelo está relacionado a essa noção de espaço, essa noção do ir e vir do indivíduo. Então eu tenho no peixe o cerebelo, o cérebro, eu estou vendo uma coisa muito reduzida, correto? Por quê? Algumas coisas relacionadas ao peixe e pela sua necessidade, por conta do ambiente, estão mais desenvolvidas. O que tem de muito desenvolvido no peixe? O olfato. O tubarão, por exemplo, que é o peixe ósseo, que é um condríctio, ele consegue perceber gotas de sangue no volume de uma piscina olímpica. Gotas de sangue dentro de uma piscina olímpica preenchida com água. Você joga um monte de perfume e às vezes quando acaba de jogar o perfume, fala assim, não estou sentindo cheiro de nada. Também você se acostumou um pouquinho com o seu perfume. Mas a gente não tem essa capacidade olfativa de perceber o cheiro, de perceber o odor num grau tão elevado como, por exemplo, os tubarões, os peixes os peixes cartilaginosos. Então eu tenho o cerebelo, cérebro reduzido, mas isso não significa que eles não tenham outras funções tão desenvolvidas ou mais que o nosso. E o peixe tem uma linha que é denominada linha lateral, lateral mesmo, fica ao longo do corpo do peixe. Essa linha recebe informações de profundidade, que eu comentei antes em relação aos peixes e sua flutuabilidade. Os peixes ósseos têm a bexiga natatória, para natação. Os peixes cartilaginosos têm o fígado com uma estrutura que armazena óleo, tá? Um local para armazenar óleo, para deixar ele mais leve. Então o tubarão fica muito mais leve, para flutuabilidade. Não vai sair essas palavras. E aí, no caso, a linha lateral, em alguns peixes, ela serve para dar orientação. Ela vai dar essa orientação. Por quê? Alguns peixes, eles vivem numa faixa máxima que ele pode ir
ao fundo buscar algum alimento ou se acasalar, mas ele não pode ir além daquela faixa de água, de profundidade. Por quê? Quanto maior o volume de água, maior o peso sobre esse organismo. E esse peso pode comprometer as suas funções vitais, inclusive explodir esse peixe. Okay? Então, por isso que a linha lateral, que são terminações nervosas, se comunica com o sistema nervoso do peixe, ela é bem desenvolvida e os outros não têm isso, porque não é uma necessidade. Eu estou em um ambiente aquático e eu preciso perceber isso. Então, a linha lateral está presente nos peixes. Os anfíbios, eu estou evoluindo, então eu já tenho um cérebro mais desenvolvido, um cerebelo, que eu percebo que está um pouquinho mais desenvolvido. Então, no caso dos anfíbios, eles passam parte da vida dele na água, primeiro estágio. O outro estágio no ambiente terrestre. Então, o ambiente terrestre, eu tenho, no caso do anfíbio, dois ambientes. Então, ele tem que estar atento às necessidades e às coisas que vão estar ocorrendo nesses dois ambientes. Então, eu já tenho um sistema nervoso mais desenvolvido. Nas aves, as aves, né, eu acabei pulando pela minha escala evolutiva, peixes, anfíbios, répteis, depois aves e mamíferos, mas eu cheguei na ave, vamos continuar o raciocínio. Nas aves, são mais envolvidas que os répteis, tem uma questão de migração. As aves têm a capacidade de ir para outros ambientes, buscar alimento, se acasalar. Muitas vezes o seu ninho está numa região florestada. Aí vem uma empresa e derruba aquelas árvores. Essas aves não vão continuar ali, porque não vai ter mais frutos, não vai ter mais onde elas colocarem seus ninhos. Elas têm a capacidade de migração. Mas nem sempre está relacionado só a uma agressão do ambiente. Às vezes, ela está num ambiente de floresta, mas a temperatura ficou muito baixa. E aí, os frutos naquela região não se abrem. Então, ela vai ter uma baixa de alimento. O que ela faz nesse momento? Ela migra. E como é que ela vai saber voltar? Porque é ali o ambiente que ela acasala, ali que perpetua a espécie. Ela tem essa boa noção. Pombo-correio, né? As aves, elas foram muito utilizadas para enviar mensagens. Porque você escrevia, enviava e ela voltava. Porque ali é o ambiente dela. Então, fica aquela coisa bonita no filme. Ah, ele ensinou. Não, claro, dá para você ensinar também, porque ela também poderia voltar e não voltar para casa, para aquele local. Ela poderia ir para outra residência ou outra floresta mais próxima. Então, na realidade, a ave ela tem essa capacidade de ir a locais bem distantes e retornar para aquela região. Isso está relacionado ao sistema nervoso mais desenvolvido. Aí eu vejo aqui um cérebro, né? A questão do cérebro muito mais desenvolvido, mas o que é bem curioso, que o cerebelo, lembra da questão da posição em relação ao ambiente? Está bem desenvolvido aqui. Os répteis, que não precisam realizar essa migração toda, conquistaram o ambiente terrestre, ponto. Mas eles não fazem esse tipo de migração. Então, os répteis, eu tenho um sistema nervoso que contempla as necessidades dele, mas eu não vou ter com tal desenvoltura, com a tal quantidade de tecido nervoso que está presente nesses mais evoluídos, que seria o caso das aves, que seria o caso dos mamíferos. E o nosso sistema nervoso, ele é tão mais evoluído que eu já tenho uma outra estrutura. Eu tenho aqui, ó, o cérebro, o cerebelo, o lóbulo olfatório, não que os outros não tenham olfato, mas isso foi destacado ali por conta do exemplo do mamífero ser um cão, e os cães têm um olfato muito apurado, por isso foi destacado. E o bulbo raquídeo, medula ráquea. Medula ráquea é o cordão nervoso que está dentro da nossa coluna vertebral. O bulbo raquídeo, ele está bem na região da nossa nuca, está bem acima. Então você tem o sistema nervoso central dentro da caixa craniana, o bulbo que está na região do seu pescoço, passa a mão no seu pescoço aí, bem na base da sua caixa craniana, na chegadinha da coluna vertebral, seria o seu bulbo, e por dentro da coluna vertebral, a sua medula ráquea. O bulbo,
raquídeo, que já é uma estrutura, seria uma continuidade do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso dos vertebrados acompanha a escala evolutiva, ganha maior volume, maior massa, assim como você vai seguindo a escala evolutiva, mas não significa que o mais evoluído seja melhor em todas as características. Então coincidiu, o cão tem um olfato muito apurado. Nós fazemos parte do mesmo grupo, não temos. E o tubarão, apesar de ser grande, aquela estrutura toda, ele está no início da escala evolutiva e o olfato dele é extremamente apurado. Então, o sistema nervoso sofreu transformações de acordo com a necessidade, conforme esses grupos foram avançando na escala evolutiva. Fechamos esse bloco, daqui a pouco estaremos juntinhos.